Bem-vindos de novo ao Pastel de Nada. E é aqui que eu normalmente continuaria com a introdução habitual. Explicava o tema da semana, quem está presente e lançava aquele charme radiofónico barato que vocês já conhecem. Mas esta semana fiz a asneira. Portanto, eu gravei o episódio todo, estava tudo a correr bem, conversa fluida, histórias engraçadas, malta em grande forma. Só que quando fui editar, percebi que só gravei as outras vozes. A minha voz, silêncio total. Agora, há quem diga que isto foi sabotagem. Pessoalmente, eu desconfio do Luís Irlanda. Já é o segundo episódio seguido que ele falta, alegadamente porque ainda está de férias, há 3 semanas. Coincidência? Portanto, o que temos hoje é um episódio especial. Houve 3 ou 4 momentos que consegui salvar com algum jeitinho. O segmento Wikipédia e, claro, as histórias semanais dos nossos correspondentes internacionais. Continuamos sem Luís Irlanda, como já disse. Temos um regresso de peso, o nosso João Alemanha. E temos também um regresso inesperado do João Portugal. De resto, temos Manel Irlanda e João Brasil. O tema é uma continuação do último episódio. Trouxe mais uma mini lista de compras para compararmos os preços e é por isso que as conversas andam à volta de quanto custa alguma coisa. Temos uma conversa que começa em chapéus de chuva e acaba na sanita. Temos uma conversa sobre o preço da cerveja e do vinho, logo seguida de outra sobre Coca-Cola. Muito interessante. E terminamos com o segmento Wikipédia do Manel Irlanda e as histórias semanais. Vamos a isso? Intolerável. Isto de voltar de Inglaterra para Portugal requer uma readaptação às temperaturas. Eu, para ser franco, eu adorava o clima de Inglaterra. Eu sei que isto para os demais parece absurdo, mas eu gostava. Era muito mais estável, de certa forma, porque aqui é extremos, não é? Quer dizer, está muito quente no verão ou então chove torrencialmente no inverno. Enquanto que quando chove em Inglaterra, não é aquela chuva que tu sais para a rua e tomas banho. Está certo. Aqui na Irlanda a mesma coisa. Eu tive um guarda-chuva no meu primeiro ano na Irlanda, no meu primeiro mês na Irlanda, que era um guarda-chuva que durou exatamente 40 segundos. Que foi o tempo de eu chegar. Não, exatamente, não estou a brincar. Eu saí de que estava a chover. Eu, quando me mudei para a Irlanda, foi no inverno. E o mês de janeiro tradicionalmente é um mês bastante seco. Ou seja, frio, mas não chove. É um mês bastante agradável. Ao longo dos anos, acabei por é um dos meus meses favoritos, na verdade, aqui na Irlanda. Mas depois começou fevereiro, começou a chover, saquei do guarda-chuva que tinha trazido de Portugal, abriu, tudo bem, saí do prédio, tudo bem, não sei o quê. Assim que vou numa esquina e vem uma rabanada de vento, o guarda-chuva inverte e encarquilha-se todo, tipo como se fosse uma flor a fechar-se, e eu, pronto, peguei nele, caixa de lixo e avancei. Testando aqui, o meu som está melhor agora, galera. Finalmente. Pronto. Impecável. Primeiro, nós vamos ficar a falar de guarda-chuvas este episódio, é isso? Porque o Manel acabou de contar uma história de 3 minutos. 3 minutos. A falar de E guarda-chuvas. agora tu estás a contar uma história de 3 minutos sobre o Manel falar 3 minutos sobre o guarda-chuva. Não é uma história, é um ataque direto à decisão do Manel. E já que estamos a contar histórias sem interesse nenhum, eu vou contar porque é que o meu microfone não funcionava. Porque eu tenho 2 cabos USB-C na minha mesa, sabes? Eu vou contar como se fosse o Manel a contar a história. Certo dia estava eu aqui na minha mesa e vocês nem imaginam como é que esta história vai ser. Eu nunca digo Eu isso. tinha 2 cabos do USB-C, sabem, daqueles que dá para conectar a várias coisas. Então pronto, eu estava com o meu microfone, ele não estava a funcionar e eu não sabia. Eu até disse para a minha namorada cá em casa, que ela é espanhola, eu disse-lhe assim, olha, não está a funcionar o microfone. E ela disse, não quero saber nada disso. Então o que é que aconteceu? Eu tinha o microfone conectado ao carregador do telemóvel. Epá, foi uma coisa e pronto, é isso. Esta valeu a pena. Foi bom. Eu voto nele, eu vou fazer a tua história da semana. Eu voto já, eu não preciso ouvir as outras. Esta é a melhor. Bom, já que estamos em histórias, será que eu posso partilhar aqui uma história que eu prometi ao João Brasil?
no episódio anterior. Não pensei que fosse partilhar isto tão cedo. Eu vou só fazer aqui um pequeno ajuste às opções do meu microfone, que acho que isto é o tema de hoje, não é? Para poderem ouvir bem esta história. Porque isto só é bem contado pela minha pessoa, mas no dia em que isto aconteceu. E iniciante, eu só para vos dar um pequeno contexto antes de mostrar a gravação, este tem que ser relatado pela minha pessoa no dia na altura em que aconteceu. A minha mulher, para dar contexto, a minha mulher costuma desinfetar as sanitas, deixar com lexívia durante umas horinhas e colocar o piaçaba lá dentro da sanita também a desinfetar durante essas horinhas. E pronto, este é o contexto. Agora passo a palavra a mim no dia do acontecimento. Olha, não sei o que é que te diga. Parei no primeiro andar e deu uma vontade de arrear tarolo. Não dei conta que estava lá um piaçaba na sanita. Que vale é que não me entrou pela anilha. Mas, quando o tarolo caiu, senti algo a cutucar-me os tintins. Eu, calma lá, então, os tintins estão assim tão baixos que o tarolo bate neles? Não, na verdade era o piaçaba a dizer, eu estou aqui embaixo. Pronto. Escusado será dizer que tive que limpar e desinfetar tudo com lexívia. No meio disso tudo, também o xixi que eu estava a fazer, ao que parece, fez ricochete no piaçaba, saiu para fora, saiu da conta e molhou-me as calças. Ou seja, uma experiência muito degradável. Isto é um pesadelo, meu. É um pesadelo, seria um pesadelo se eu me tivesse sentado diretamente em cima do piaçaba. Mas, de facto, Ei, vocês não olham para a sanita? foi a Vocês já pergunta de vão de muita gente costas. foi a pergunta de muita gente a quem eu enviei este áudio depois da minha mulher ter aprovado. E eu estava com uma enorme vontade de rear um tarô e não tive como pensar no que estava na sanita ou não estava, foi abrir e sentar. E ainda Não, bem mas que não foi. Bem, ainda bem, lá está, que o piaçaba não estava posicionado naquela posição em que se eu me sentasse muito rápido era capaz de ter arrebentado uma veia no intestino delgado. Este-me agora. É verdade. Já vi histórias no Reddit em que pessoas se magoaram dessa forma porque as mulheres também têm a mesma prática. Isso é uma coisa comum. Mas porquê que o Aparentemente, piaçaba, porquê que o piaçaba fica lá? desinfetar. a desinfetar? Para desinfetar o piaçaba. Sim. Correto. Ok, faz sentido. A pontinha, a escovinha, não é? Pois, eu Isto é merda, meu. nunca usei essa É técnica. um processo mais chato, quer dizer. Ela basicamente põe a lexívia lá dentro, depois põe o piaçaba lá dentro, desinfeta aquela escova, não é? Eu não. Portanto, Sem querer entrar em isso- detalhes. sim, mas eu realmente, sanitas e pauzinhos, realmente está tudo relacionado contigo. Porque o Pois piaçaba é. tem um pauzinho também, ele. Uma fixação. É verdade, vocês vão ver que as várias histórias que eu potencialmente posso contar ronda tudo a mesma temática, na mesma divisão da casa. Por acaso é verdade, tenho uma terceira história que posso eventualmente contar no futuro, que também envolve a mesma temática. O futuro que é o próximo episódio, porque Sim, este andar também não vai ter mais ninguém, né? sim, com estes teasers também que ele vai deixando, né? Exato. Exato. Vai se chamar A História de Merda de João Portugal. Pronto. É o seguinte, eu estava aqui à procura nas ofertas do Lidl até, porque eu não costumo comprar cerveja em casa, ou seja, eu quando bebo cervejas é em pubs, é na rua, portanto eu não costumo beber cerveja em casa, e estava aqui a ver, porque eu estava à espera que o preço fosse mais ou menos o mesmo da Inglaterra, mas estou aqui a fazer contas e não me está a sair o mesmo, está-me a sair mais caro aqui. Eu sei que eles aqui
recentemente há coisa de um ano, puseram um imposto especial. Ou seja, o álcool é muito taxado aqui, lá está, as minhas histórias compridas, mas epá, está-me a dar aqui o litro quase 4 euros. Nossa! Chegou. Chegou, Exato. chegou. Depois de falar meia hora, disse 4 euros, obrigado. Tudo isto para dizer 4 euros. Parece a internet antigamente, que a página começava a carregar muito devagar e tinhas de ficar a esperar. Um facto interessante sobre o álcool, tanto na Irlanda como em Inglaterra, isto para o senhor ouvinte, eles têm essas taxas todas no álcool, também em parte porque há muitos anos atrás, obviamente, eles quiseram fazer um controle sobre o consumo de álcool em ambos os países e começaram a taxar, a impor taxas sobre bebidas com álcool. O que é que aconteceu quando isso posto sobre os consumidores? A malta começou a beber álcool etílico Verdade. Ah, e começou a ficar cego porque provoca cegueira. E também tirar o álcool etílico das farmácias. É por isso que se quiseres assar um chouriço no porco, não o podes fazer porque não há álcool etílico. então a solução foi ir removendo as alternativas, não foi tirar as taxas, foi vamos remover tudo o que as pessoas fazem, foi isso? Hoje em dia há uma melhor reeducação, mas sim, Eu trago Portugal. Uma vez por ano, sempre que trago mala de porão, vai uma garrafinha de álcool lá dentro. Provavelmente nem deve ser legal levar uma garrafinha de álcool na mala de porão. Não é nada legal. Pois, Não é é isso. nada E legal. baterias Tudo de acima lítio, não sei o quê. Tudo acima de 60 ou 80 não podes trazer. Desculpa. Opa, Queria então só. já está. Isso é E 96. vocês a falarem disso, é engraçado, porque, por exemplo, eu só percebi que aqui não se podia ter álcool etílico depois da pandemia, porque eles liberaram durante a pandemia, que era para as pessoas desinfetarem. E depois um dia eu ia comprar, eu fui lá perguntar à moça, né, cadê o álcool mais de 70? Que é assim que eu falo aqui no Brasil. E ela disse, já não é permitido outra vez. E eu disse assim, como assim outra vez, né? E aí é que eu descobri, não é permitido, uma coisa que eu tinha como dada, que devia ser o tópico deste episódio, de um destes episódios, falar sobre álcool etílico. Uma coisa que eu tinha como dada, que é eu posso comprar um álcool poderoso, aqui já não podia mais. E depois vendo uns álcools de 40 que não desinfetam, não faz nada, só engana. Mesmo. Enfim, Olha, não tenho só tem um responsabilidade. apontamento rápido, pá, que há uns episódios atrás toda a gente duvidava que a gente conseguia falar 45 minutos sobre transportes públicos e agora tu dizes álcool etílico e eu tenho a certeza absoluta que a gente fazia um episódio, hora e meia, Sim, a falar de álcool etílico. eu não duvido. Não duvido mais de nada da nossa capacidade. Aqui os vinhos são ridiculamente caros. Tu, por exemplo, para teres ideia, um Casal Garcia aqui custa quase 10 euros. Um Casal Garcia. E tu não arrumas vinho. Diga lá, Sr. João Almeida. Tu vinhas com Mas vontade. vinho verde, por exemplo, cá também é tipo especialidade e também vai para esses preços. E nem é o vinho verde bom, né? Não é um Muralhas, não é nada assim. Pois, É um Casal Garcia, estás a largar 12 euros por um Casal tu Garcia. Muralhas. Desculpa, Manuel, porque o João interrompeu-me, porque ele estava com vontade, então ainda não termina. Ok? O João da Alemanha. O Muralhas aqui custa 20 euros e aqui tem a mesma situação que o Diogo estava a contar, que é, tu se compras alguma coisa abaixo de 6, 7 euros, vais morrer. Acho que é assim a definição, porque é tipo, é a coisa mais nojenta e horrível, e em Portugal tinha aquelas coisas que custavam, tipo, aqueles de cozinha, né? É pior que os de cozinha, porque eu acho que eles põem açúcar. Eu acho que eles põem açúcar no vinho, não sei o que é aquele adoçante, é assim uma coisa horrível. Enfim, diga lá, Manuel. 10 euros. Olha, Foi rápido ou não foi? Agora deixa-me contar Foi a história. excelente. Agora Foi deixa-me tão contar a rápido que nem história. sabe o contexto. Não sei perfeitamente. Não, epá, 10 euros. Não, mas 10. Não, é não, a mas 10 piada dele euros. durou 2 segundos. 2 segundos foi o tempo que ele aguentou. Eu não aguentei. Epá, não, 10 euros é o barato. 10 euros é o barato. Ou seja, tu queres um vinho minimamente decente aqui, tens de pagar 20 paus. Xixi. 20. Porra. 20. Agora, eu gostava, só antes de passar para o João Portugal, uma coisa que o Luís também já tinha mencionado há uns episódios atrás, e eu não sei se é o mesmo com vocês, eu só quando saí de Portugal é que comecei a beber vinho não português,
E, epá, custa um bocadinho ao nosso orgulho lusitano, mas há bom vinho por aí. Claro. Sem dúvida. Sim. Não, é óbvio, não é? Mas tu vais a Portugal, tu vais à secção de vinhos. Epá, eu fiz isto, fiz este exercício há relativamente pouco tempo num continente, o continente de Alcochete, agora no verão, e não havia um único vinho estrangeiro. Um único. Isso realmente, eu ainda tenho pior do que a história do Manuel, que eu nem era uma pessoa que gostava muito de vinho em Portugal, por causa de experiências na adolescência, com excesso de vinho, né? Que dá aquele enjoo. E só quando eu vim para o Brasil é que eu comecei a gostar de vinho outra vez. E então é muito triste. Tu estavas no paraíso dos vinhos e quando vais para o inferno dos vinhos é que começas a gostar. E também passei por esse problema aí, que é aceitar que existem vinhos de outros países bons, porque pelos vistos é um estigma tão grande que nos é criado, né? Essa cultura tóxica em Portugal de que só vinho português é que é bom, que nós todos temos de passar por essa desconstrução, né? E é bom ver que vocês passaram pelo mesmo, e é uma coisa que custa bastante, quase tanto como um piaçaba. Ai, Eu já tinha dito, eu não faço a mínima ideia, nem vou procurar, porque eu não vou comprar Coca-Cola na Irlanda. Portanto, não, eu recuso-me a participar nesta Coca-Cola. Recuso-me. Recuso-me. Eu, como eu disse, pego na Coca-Cola, afasto da minha frente e digo assim: água, passo ao seguinte. mesmo assim conseguiu demorar 3 minutos no meio disto tudo. Eu não vou falar, e estas são as razões pelas quais eu não vou falar. A terceira vai surpreendê-lo. No Brasil não tens Coca-Cola de litro e meio, tens de 2 litros. Não sei porquê. É muito esquisito. E é 1,70€. É baratinho. É Aí, pá, baratinho. isso é barato. É. Uma marca alemã de Coca-Cola, pelo menos, que também é muito bebida. Chama-se Fritz Cola. Eu, como não É bebo bom? Coca-Cola, nem sei dizer se aquilo é. Não faço ideia, nunca provei. Mas Coca-Cola, litro e meio custa para aí 2€ no supermercado. Dá para contar uma história de 1 minuto e meio sobre Coca-Cola nos Estados Unidos? Desculpa Que uma lá, e depois vez... eu é Por que tenho a favor. fama. Eu é que tenho a fama depois. Sim, porque eu vou Conta. contar a história muito rápido. Que eu fui num restaurante Como é nos que- Estados Unidos e tinha lá uma coisa que era Coca-Cola mexicana. E eu pensei, Qual é essa que isto história? deve ser muito fancy. O que é que eu pedi a Coca-Cola mexicana? E o que é que é? Coca-Cola mexicana, na verdade, é uma Coca-Cola normal, que é feita com cana-de-açúcar. Porque a Coca-Cola nos Estados Unidos não é feita com cana-de-açúcar. Pronto, é isso. Boa história, boa interessante. Nem conhecia essa história. Essa história nem é nada conhecida. Ah, eu não sabia que era uma coisa comum. Vocês sabiam, as outras pessoas aqui do podcast. Eu só soube Breaking agora news! porque houve grande comoção com o Trump Exato. e com o Kennedy a puxar a O Kennedy, cana-de-açúcar outra o vez. grande Kennedy. Kennedy mais uma vez. Mas mais que isso, não sei nada. Então vá. Obrigado pela introdução. Então vamos lá ao nosso segmento Daniel Kennedy, Wikipédia, Primavera-Verão. Portanto, eu aqui no nosso chat, eu mais ou menos expliquei aqui a coisa aqui. Hoje temos aqui um convidado, um ilustre que não é um ilustre, mas que é muito interessante. E então é o seguinte, eu tento escolher um tema que esteja mais ou menos atual durante a semana, portanto eu fui procurar bombeiros famosos, uma vez que Portugal está a arder, e para tentar homenagear os bombeiros, em Portugal fui procurar bombeiros famosos que tivessem sido imigrantes. E tenho a dizer que é difícil, pá. Mas encontrei a história aqui de um rapaz que ele, bombeiro não é a profissão principal dele, ele é bombeiro voluntário, mas tem uma história interessante que é o Tiago Pereira, que é imigrante na Irlanda do Norte. Queres fazer um comentário, João Brasil? Quero, antes de tu começar já a contar a história tão rápido, Diz. podes explicar como é que tu pesquisaste na internet por bombeiros e imigrantes? Eu fui ao Copilot, que é um produto com uma excelente relação qualidade-preço,
E é o que é E muito bom pergun- mesmo. e é muito bom, tu já estás a pagar. E então eu escrevi lá: olha, dá-me aí uma lista de bombeiros, bombeiros famosos portugueses, ilustres, que sejam imigrantes ou tenham sido imigrantes. E ele deu-me o Tiago Pereira. O Tiago Muito Pereira bem. deu-me também outro senhor que não tinha sido imigrante, portanto eu tive de o riscar. Portanto, o Tiago Pereira é um rapaz que é imigrante, ou seja, o facto de ele ser bombeiro é um facto secundário, na verdade. Mas epá, existem muitas coisas escritas e ele realmente é um tipo normal como nós. Portanto, ele imigrou para a Irlanda do Norte, com a família, quando era pequeno. E, epá, não está escrito, só diz que foi quando ele ainda era. 2002. 2000, provavelmente. Não, olha, 2002. vamos dizer 2002 porque é o ano do Mundial do Kennedy, obviamente. Exatamente. Provavelmente foi 2002. Bem, entretanto, o Tiago, não sei bem porquê, foi protagonista de um documentário da BBC que se chama Tiago and the Tunnel, em que fala dos imigrantes em Portadown, que é uma vila no meio da Irlanda do Norte. Eu não sei, eu não consegui encontrar, não está no YouTube, só encontrei a notícia na BBC. Portanto, este rapaz foi o protagonista dessa série. Ele é bombeiro voluntário, estudou marketing e, para mim, um dos factos mais engraçados, epá, porque isto está na internet dito várias vezes, que ele organizou vários jogos de futebol 5 contra 5 e fez um campeonato com 30 gajos. Portanto, epá, para mim, isto merece um artigo na Wikipédia. Isso é muito bom. É para o gajo joga a bola com outros gajos. Bombeiro voluntário, nenhum de nós é. Mas ele é bombeiro voluntário. Tirou marketing. Agora está a trabalhar numa loja. Pá, e isto está tudo na internet. E porquê que, Fantástico. Manuel, porquê que o documentário se chama Tiago e o Túnel? Não sei, eu não consigo ver o documentário. Pá, eu não sei qual é o túnel. É Eu não muito sei qual é o interessante túnel. isso. Epá, não sei se é interessante, meu, mas diz, epá, eu não tenho mais informação. Atenção, com informação muito limitada, o Copilot, pá, escreveu-me aqui um testamento gigante. Mas Se eu vou calhar, tentar encontrar. Diz. isso é preciso confirmar, né? Porque Eu fui copilots aos desta links. vida agora gostam de inventar muito. Eu fui aos Mas o links. moderador está a confirmar. O moderador está a Pois confirmar. está, apanhou logo. Portanto, Tiago Pereira ficou conhecido como Tiago do Túnel por ter morado num túnel quando emigrou para a Irlanda do Norte com 10 anos. Há um O túnel famoso lá. túnel. Eles moraram dentro do túnel. Então é uma história triste. O Copilot não me apanhou nada disso, meu. Espera aí, então o Tiago tinha 10 anos e já era bombeiro? Não, ele é bombeiro agora. Ok, A história não é ele ser Pensei- bombeiro, a história é o túnel. Que pelo visto Ok, ele vivia ok. no túnel. Que essa parte, eu consegui passar completamente ao lado dessa parte. Que ele vivia dentro do túnel e ficando só na parte em que o gajo jogava a bola com outros gajos e que tirou marketing, e que trabalha numa loja e que é bombeiro voluntário. Portanto, nessa história, o que o Copilot achou interessante não é o facto da pessoa ter vivido num túnel quando tinha 10 anos. Zero. É agora trabalhar numa loja e ser bombeiro voluntário. Espera lá uma coisa. O LinkedIn não é da Microsoft também? É. Curioso que o Copilot, que também é da Microsoft, não foca na história da pessoa quando era criança, foca no currículo. Não é engraçado isso? Se calhar não é tão Pá. engraçado quanto eu pensei. Pensei que eram um pouquinho os Não achei produtos isso mais tudo relacionados. Não, Peço mas desculpa. já. Peço desculpa. Não, mas é pá, Ok. eu gosto de recordar só que quando falámos da história do Armando Rodrigues de Sá, também uma das coisas que o Copilot tinha exacerbado, tinha ressaltado, era exacerbado, tu disseste ainda há bocadinho, não foi, João? Qual é que era a palavra? Eu estava a Acho que tentar era. dizer, sem dúvida. Esse era Não, seriedade. mas pronto, mas uma das coisas que o Copilot tinha dito sobre o Armando era que ele bebia pouco e gostava de jogar às cartas, não sei se vocês se lembram É disso. verdade. Sim. Portanto, Isso não foi o Copilot. Isso não foi o não, isso, Copilot, isso não, isso estava na estava lá. Wikipédia. Estava no Guimarães. Portanto, eu não vejo porque é que o gajo que está a jogar futebol também não é um facto relevante. E, epá, e o facto de ter vivido num túnel, pá, passou-me ao lado completamente. Portanto, para mim o futebol foi muito mais importante. Passou-te por baixo? Hey, sim, eu estou aqui a dar uma volta por Portadown no Google Maps e se calhar o túnel nem era o pior sítio, sinceramente. Eu por acaso nem fui ver. Que eu descobri esta história ainda há bocadinho, mesmo antes de começarmos a gravar. Que eu assim, espera lá, que a gente não tem convidado. Olha, e eu tenho a dizer que eu já passei por esta terra, Portadown, sem saber, já passei por lá de comboio.
Só Olha para lhe aí. dizer, a caminho de Passaste no Belfast. túnel? Não passei no comboio, não sei se nem sei onde é que está o túnel desta brincadeira. Está não. A minha história, no fundo, é um seguimento do que me aconteceu a semana passada relativamente aos pneus, e eu digo desde já que não está sequer ao nível. E ainda bem, porque o que me aconteceu na semana passada com os pneus foi emoções fortes suficientes para o resto do ano. E eu, ao contrário, se calhar de alguns de vocês, eu procuro não ter nada para contar das minhas semanas. Acho que os meus filhos tiram a minha energia vitalícia e eu procuro só ter uma singela semana, calma, sem grande coisa a acontecer. Mas pronto, como eu estava a dizer, eu tenho uma pequena história, nada de especial. É no seguimento da minha viagem então para o norte. E em que passei uns dias, fui a umas barragens, a umas praias fluviais, etc. Estava muito calor, não foi uma semana relaxante de longe. E antes de acabarem as minhas férias, isto foi num dia que já estava uma temperatura mais amena, e eu depois do almoço fui deitar o meu filho e adormeci uma cesta com ele. Mas acordei com um calor horrível. Epá, e está um cheiro a queimado e mesmo denso onde eu estava. Fui à janela e pá, eu não vou dizer que a casa estava rodeada de fumo, mas estava bastante fumo à volta do sítio onde eu estava. A verdade é que, pronto, havia uns incêndios perto, a poucos quilómetros de onde nós estávamos. E felizmente para nós, infelizmente para outras pessoas, as frentes estavam aí noutra direção que não a nossa. Mas naquele dia o fumo veio na nossa direção e tivemos que antecipar a nossa vinda de novo para casa. E esta é a minha história. Muito flatline, assim como vai acabar a minha vida. Mas... Agora Eu, já eu no fim deste consigo, episódio. Exato. eu consigo entender essa história, porque já me aconteceu também. Estava no Piódon com os meus pais e nós tivemos de fugir, porque pegou fogo mesmo o lugar onde nós estávamos. E já teve Olha, outra pá, também em não. Perviseu, em que era na casa da minha família. Perviseu é uma aldeiazinha perto da Covilhã. E estava a pegar fogo tudo à volta mesmo. E os bombeiros estavam estacionados na frente da casa, porque senão aquilo tudo ia pegar fogo. Então realmente é Não. assustador e dramático. Nesse mesmo dia, curioso, de facto passaram 4 carros dos bombeiros, pararam lá à frente e nós perguntámos, então, tem alguma notícia do que se passa ali? Eles, tipo, acho que eles tinham um tablet, supostamente, onde estava a informação toda, mas o sistema estava em baixo, e eles, disseram-nos só para ir aqui para cima, e ficar a vigiar, e nós já naquela, é melhor começarmos a embalar as trouxas para seguirmos viagem. Bem dito, bem feito. Não, Complicado. está complicado. Estávamos ao Copilot, os bombeiros. Eles perguntaram onde é que é o fogo. Eles disseram, bem, o fogo. É no túnel. Toda uma No história. túnel. Não fiz uma piada com os fogos, eu fiz uma piada com o sistema estar em baixo. Atenção, era uma piada de Então não se pode informática. fazer piadas com os fogos também. Pois é, Parece um- cadê Piadas com quais são os nada. limites do humor? Quais são os limites do humor? É a pergunta Exato. que eu tenho. Isso parece um tchugo na árvore, pá. Sinceramente. Ora bem, uma historinha. Então vamos lá. Eu vou ter uma criança e estive agora em Portugal e a minha mãe aproveitou para fazer uns tricôs e dar-me umas malhinhas para a criança e também encontrou uma malha feita pela minha avó que estava para lá perdida e que ela me disse: pá, isto era teu, podes também usar para a tua pós-genia. O que é que acontece? Eu chego a casa, tinha de limpar aquilo, né? Pus aquilo na máquina de lavar roupa com outra roupa que também precisa de ser lavada depois da viagem e só me apercebo depois que aquilo teve para aí 30 anos numa gaveta com naftalina. Portanto, tudo o que estava naquela máquina
tem aquele cheiro impregnado. Já voltei a lavar tudo uma vez, aquilo não sai nem por nada. Eu não sei o que é que hei de fazer à minha vida. Se alguém tiver dicas, eu aceito. Olha, eu conheço um incêndio ali para os lados de Piódão. Ah, Cheirinho a roupa fumada. Muito Pá, bom. que tristeza, velho. Pensei que eu tinha encolhido. Isso não. é o que sim, a peça? A peça é tipo uma toalhinha e um daqueles tipo saco-cama para dormir, estás a ver? Como é que é? Fofinho. Tem umas mãozinhas e um fecho, mas não tem pernas, as pernas são tipo um saco. E tu já Aquilo é coubeste giro, lá tem um dentro. lacinho e tal. Sim, sim. Eu acho que é para as bolsagens e coisas assim. Tu usaste um termo para te referenciares aos teus descendentes, tu usaste um termo possologia. Era o quê que tu disseste Não, mesmo? pós-genia. Fogenia. Eu acho que isso Pós-genia. existe, Olha, isso não nunca. existe. Eu acho que não, porque eu estava aqui a tentar ver na Não era net. progenia? Progenia antes. Olha, Eu eu não não, sei, a minha conhecia. Tudo a ir ao Copilot. Exato. Era Aqui para mim, A minha faz, aqui para mim faz não sentido apareceu para nada. mim. Isso Progenia é a é uma internet no coisa. Brasil. Tenta Pode assim, ser, pós-genia. ver. Tenta aí, Sim. pós-genia. Isto é a censura que os Estados Unidos estão a querer nos salvar. É isto aqui, eles não nos dão acesso às informações. Graças a Muito Deus. bem. Então posso contar a minha história. A minha história não é muito Descendência. relevante. Descendência. Não, mas Não está contei certo já, a tua não. palavra. Contei a tua história. Eu contei a Não, tua tu história. contaste no várias início. histórias, na verdade. E belas histórias. Então, uma história não tão bela, mas que para mim está a ser importante, que é, minha esposa começou a ler Anne Frank, e eu nunca tinha lido, e comecei agora a ler Anne Frank, e realmente é muito incrível o livro. Então, sim, eu recomendo, porque, não sei, vocês já leram todos Anne Frank? Não. Pois é, pronto, olha, então é o mesmo problema que eu tinha, porque toda a gente dizia, devias ler Anne Frank quando eu era mais novo, eu nunca li. E minha esposa começou a ler e ela disse, isto é incrível, e realmente é um livro extraordinário e muito impressionante. Então eu recomendo que vocês todos leiam, de verdade mesmo, é muito, muito bom. E o que isso fez também foi, eu entrei aqui na onda, né, de voltar a ver essas coisas todas da Segunda Guerra, e fui ver a lista de Schindler, que eu também tinha visto há muitos anos atrás. Não sei se vocês já assistiram, se viram recentemente ou não, mas vale a pena reassistir recentemente, porque realmente é um filme extraordinário. Apesar de toda a gente falar em inglês, mas também foi feito em 93, nessa altura, tinha de ser tudo em inglês, mas é um filme muito, muito bom. Então, minha recomendação é ir ler Anne Frank, porque é extraordinário. Pronto, é essa a minha Muito história. bem. Agora Muito temos bem. recomendações literárias, incrível. Exato, já Mas parece o Marcelo. é especial porque realmente me marcou, porque era um livro que eu odiei muito ler e eu pensei que nunca mais ia ler. E realmente está-me a marcar muito, ainda não terminei, mas está-me a marcar muito, muito, muito. Machuca bastante. Olha aí, vale a pena. Mas Kindle sabes que dá eu muito estava a jeito. falar, eu estava a falar disso não com amigos que eu não tenho, mas com uma pessoa que eu conheço, que o que ele Como faz é, ele o teu lê no amigo de Kindle, Pernambuco. o meu único O amigo teu de amigo de Pernambuco, exato. Como é que ele se chamava? Quem? Fernando? Não, é o Fernando ex-Paraná, não foi com Fernando. ele. Paraná, não era Pernambuco, desculpa. Não foi com ele, mas o que essa pessoa faz é ele compra os livros, lê no Kindle e depois compra a versão física. Porque o Kindle é muito bom, não precisas ter as condições de luz ideais para ler. Fazer publicidade ao Kindle. Pá, isso é uma vantagem gigantesca, é mais prático, eu posso estar deitado na rede a segurar só com uma mão, é muito mais fácil. Mas depois eu sinto falta, é tipo, onde é que está a prova física de que eu li isto, né? Sim, Enfim. pá, tens a lombada ali meio dobrada, Sim. as páginas molhadas da praia, o cheiro à areia no meio das páginas. O que é que tu fazes com os livros na praia? Isso é um clássico. Ganda porco, é com o livro para o Desculpa lá. mar. Não, meu, mas desculpa lá, pá, na praia, que é um sítio que se lê, normalmente, apoiar o livro assim no fato de banho, ele às vezes fica assim com uma marquinha de molhado. Marquinha de quê? Ah, ok. Marquinha de biquíni. Olha. Então vá, olha, agora é a minha vez de contar a história. Antes de contar a história, queria só dizer que o Kindle está para o café moído, como os livros a sério estão para o café em grão. Portanto, eu acho que o Kindle é o Não tem café nada a moído. ver. Mas Não tem nada a ver. pronto, Porque, é a minha desculpa lá. Estás a ignorar opinião. Mas também, desculpa, mas desculpa. por exemplo, para pessoas que precisam de acessibilidade, pessoas que enxergam mal,
pessoas que têm dificuldade a ler, pessoas com dislexia, podem fazer zoom, mudar a fonte. Então são coisas importantes que o livro não Não, permite. Vai lá fazer isso não num tô- livro. Pois não é, estou a ser inclusivo, não estou a ser inclusivo. Peço imensa não desculpa. estás. Capacitista. Exato. Então vá, a minha história. A minha história também, olha, a minha história não é assim. É parecida com a do João Portugal, porque não é uma história assim muito feliz e também envolve fogo. Epá, aqui na Irlanda a situação anda um bocado complicada. E eu ontem estava a voltar para casa, fui jogar vôlei, como é costume jogar às segundas-feiras, e no regresso a casa estavam uns adolescentes, que aqui existem gangues de adolescentes, com 12, 13 anos, a fazer um jogo muito, muito giro, que é com fogo de artifício, estão a disparar o fogo de artifício uns contra os outros. É isso, o fogo de artifício arrebenta, e depois eles gritam, de queimaduras, não sei o quê, e eles acham aquilo muito divertido. E eu liguei à polícia, pá, liguei ao 112, estou aqui uns miúdos, Meu a brincar Deus. com fogo de artifício, a disparar contra as pessoas. Pá, Isto há 10, 15 anos atrás, ele estaria lá no meio, por favor. não, 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 não. Não, não, Tu isto não é ligaste nada à engraçado. bófia? Obviamente, 112, eles estavam a disparar contra as pessoas, meu. Não, Contra tu as disseste pessoas que eles ou estavam a contra disparar o contra eles próprios. Calma lá, Não, calma lá. contra os próprios e contra as outras pessoas. Eu, obviamente, fui Porquê que ligar à tu disseste polícia. isso? Fui ligar à É que agora polícia. mudou a história. Não, a história não E- mudou. Os gajos estavam a disparar. Não, 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 nada social. Eu liguei à polícia ontem. E mas onde é que eles estão? Ah, estão ali. Ah, deixa estar, isso já passa. Eu assim, já passa. Mandei uma patrulha assim. Quando eles chegarem lá, eles já se foram embora. E assim, não mandaram ninguém. Pronto, a história é esta. É uma tristeza. É uma tristeza. E assim terminamos mais um episódio deste maravilhoso podcast. Como sempre, um muito obrigado a todos os participantes. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. 5 tugas pelo mundo com vontade de falar, juntam-se para debater fundo aquilo que pensamos ao cagar. Ai, 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 é o pastel de nada, conversas soltas, papo e risada. Ai, 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 é o pastel de nada, não diz grande coisa, mas diz tudo e mais nada.